Amém. A paz para todos, em nome de Jesus. Com Maria, né? Sempre estão aqui, a gente está aí, né, Maria? Meus amados irmãos, eu queria hoje compartilhar com os irmãos uma palavra. Eu preparei algo, mas Deus nos deu algo para poder nos trazer diferente hoje aqui para os irmãos. Está no capítulo 16 de Mateus. Capítulo 16, a partir do versículo 13. Nós vamos fazer uma leitura bem extensiva até o versículo 28. Capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 13. Amém? Diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem quem é o Filho do Homem? E eles responderam: um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é Jesus, que é Jeremias, ou que é um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem quem eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei a chave dos céus, do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. E desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto ao terceiro dia e ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, que isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, respondendo, voltando-se, disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é que para mim é uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará a uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com muitos anjos, e então retribuirá a cada um as suas obras. Em verdade vos digo que daqui que se encontram, existe alguns que não passarão pela morte até que venha o Filho do Homem, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Amém? Vamos sentar, amado no Jesus. A passagem que nós lemos aqui hoje é uma passagem muito interessante, que nos fala sobre algo muito grande que Deus quer fazer conosco. O texto em si, a passagem em si, ela fala sobre, basicamente Jesus estava na metade do seu ministério. Estava já chegando o momento dele ser entregue aos homens e ser mortos pelos escribas, pelos anciões, pelas autoridades daquela época.
E ele começa a fazer uma pergunta aos discípulos. Simples. Vocês que andam por aí, quem eles falam que eu sou? E eles começaram a fazer comentários. Olha, um diz que tu és Elias, um diz que você é Jeremias, outros falam que você é João Batista, ou você é um dos profetas. Mas o que Jesus queria saber? Vocês, o que vocês dizem quem eu sou? Aí veio o Simão Pedro e disse: tu és o Senhor, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Hoje eu quero pregar sobre um tema assim, olha, firmado em uma revelação. Nós precisamos, a cada dia, saber quem realmente estamos servindo. Por mais que às vezes você ouve falar, que a gente fala que nós servimos a Deus ou não, mas é após uma revelação que a gente vai saber se nós estamos firmados ou não em Jesus. Todos nós vivemos a cada dia, né, voltado ou buscando algo extraordinário de Deus para nossas vidas. Algo que vai mexer com a gente, algo que vai fazer com que a gente seja mobilizado espiritualmente de uma tal forma que eu venha enxergar Deus não como o mundo enxerga, ou como as pessoas às vezes enxergam, mas enxergar Deus de uma forma completamente diferente. É o que chama a atenção de Deus, é o que vai chamar a atenção de Deus, é justamente isso. A forma que eu encaro Deus, a forma que eu vejo Deus. Mas não é somente simples isso. Você pode observar, é que Pedro, ele já diz: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: não foi a carne que você recebeu essa revelação. Não veio, ela veio do trono de Deus, ela veio do Pai. Ele trouxe essa revelação até você. Mas o interessante é que às vezes nós estamos tão entusiasmados por aquilo que nós recebemos de Deus. E às vezes você vem para a igreja, você está orando, você está buscando a Deus. De repente você é impactado por aquele momento que você está orando, que você está falando com Deus. E aquilo mobiliza você de outra maneira, que você exalta o nome de Deus, que você adora o nome de Deus. Mas vai chegar momentos que vamos passar por algumas coisas que vão ser os nossos raízes. E vejamos aqui que depois disso aqui, Jesus chega para os discípulos: olha, tem algo que vocês precisam saber. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos anciões. Ele vai morrer. E ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. O mesmo Pedro que lá atrás que falava que ele era o Cristo do Deus vivo, agora Pedro começa a deixar algo dele falar. Esse é o problema que temos que tomar cuidado. É que a gente foge às vezes daquela revelação, daquele momento que nós recebemos de Deus. E Pedro deixa se levar pelo coração, pelas emoções. Esse seja um problema nosso a prosseguir aquilo que Deus tem o querer a nos dar. É nós nos envolvermos com as emoções. E as emoções em si, sabe, pastor, ela tende a querer nos tirar do propósito de Deus. E às vezes esquecer que nós recebemos de Deus o poder dele, a glória dele. E Pedro fala: não, Senhor, de maneira alguma você vai morrer. Que Deus te repreenda, que Deus te guarde disso, né? E Jesus chega para Pedro, não é para Pedro exatamente, mas para o próprio Satanás, disse: atrás de mim, Satanás. Ele fala: você é uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E aí, em primeiro lugar, Pedro recebe uma revelação de Deus, e agora Pedro se deixa levar pelas emoções. E aí Jesus, a partir aqui do versículo 24, Jesus começa a dizer assim: agora tem algo que vocês têm que mudar. Para que vocês venham estar presos àquilo que vocês viram em mim como Deus, agora vocês têm que começar a fazer alguma coisa para que isso venha a permanecer. E Deus nos fala sobre isso constantemente. E vejamos aqui que ele fala: se você quer vir após mim, tem algo que tem que se fazer. Vocês têm que agora renunciar à sua própria vida.
Porque para se ficar firme numa revelação de Deus, é preciso que a gente venha poder agora tirar aquilo que a qual impede a gente prosseguir, que são as nossas emoções, que são aqui chamado das obras carnais. Que nós vamos observar, amados, quando de nós aqui tem um chamado de Deus, não é verdade? Vocês concordam disso, que vocês têm um chamado de Deus? E por nós termos um chamado de Deus, o momento de entusiasmo pode se apagar para um momento carnal. E não haver prosseguimento naquilo que Deus tem nos chamado. Todos nós passamos por isso. Né? A gente passa, o pastor passa, os amados irmãos também passam. É um cuidado que temos que tomar. E Jesus se preocupou com isso, com os discípulos dele. Era um momento, já estava terminando já a sua carreira aqui na terra. Os discípulos não podiam agora ficar presos, né, presos a momentos ou circunstâncias. E o próprio Jesus provou para eles que eles poderiam muito bem ser levados por qualquer circunstância satânica que pudesse. O que o diabo quer é isso mesmo, que você tenha peninha de si próprio. É como que Pedro tivesse pena de Jesus. Tem uma coisa que eu aprendi na vida, que nós não temos que ter pena de homem de Deus. Que se ele está sofrendo, deixa ele sofrer. Se ele está passando por dificuldade, vamos orar para ele venha vencer a dificuldade. Não é chegar, poxa vida, coitadinho do pastor. Coitadinho dele, né? Por que está passando por isso? Não, Senhor, ora por ele. Senhor, ajude ele a passar por isso. Né? Porque às vezes é o que estraga a obra de Deus, é justamente isso. É por isso que a esposa do pastor, olha só, amada, ela tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes vê o homem de Deus sofrendo na obra, oh meu Deus do céu, aí vem aquela palavrinha que a mulher de Jó falou para ele assim, amaldiçoa-se Deus, larga isso. Isso não é coisa para nós não, pastor. Não é coisa não, meu amado. Larga esse negócio de lado, né? Então, é um momento que temos que tomar cuidado. Que às vezes olhando para nós, eu particularmente quando a gente olha para a dificuldade do dia a dia, e vê que a obra não sai como nós, né, achamos que tem que sair, ou não queremos que as coisas tivessem a ação que deveria ter, e a gente pensa, meu Deus do céu, será que está acontecendo, meu pai? Isso está difícil demais, é muita dificuldade. E o diabo, na verdade, ele quer que a gente entenda que as coisas não poderiam ser assim, poderiam ser melhor, é melhor largar isso. E às vezes ele dá até a sugestão, você está sofrendo em vão, isso não vai vingar nada, isso não vai prevalecer, isso não vai para frente. Deus não quer isso para você. Alguém já ouviu isso já de você? Alguém dizendo isso para você? Quando você estava ali na peleja, alguém disse para você, Deus não quer isso para você. Deus não é o Deus que ele não vai ficar satisfeito em ver você passando por essa dificuldade. E às vezes nós temos que tomar cuidado para isso não entrar no nosso ouvido e descer no nosso coração. E temos que tomar cuidado, né, pastor? Às vezes, né, a gente está tão entusiasmado na obra, e de repente você recebe aquela glória de Deus. E sabe uma coisa que eu vou dizer para os irmãos? Quando você é tocado por isso, por Deus, sempre o diabo vai tentar tirar isso de andamento na sua vida. E Jesus chega para Pedro, olha, quem está falando isso é o diabo. Ele não está aqui para poder prevalecer a obra. As obras de Deus, mas sim a obra dos homens. Então ele fala agora, vamos mudar essa história. Então para que eu possa permanecer nas revelações de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, negar a mim mesmo. É como Paulo falou, estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que eu vivo agora, eu vivo pela fé do Filho do Homem, que se entregou e me amou. Então agora, é diferente. O que é a vida de fé? A vida de fé, na verdade,
Não é vida de aparência ou de alguma coisa que você pode tocar. A vida de fé é você acreditar que Deus tem o controle da sua vida e que nada vai tirar você do propósito dele. Independente que esteja a circunstância que você está vivendo. Porque às vezes nós queremos muito andar pela circunstância. Mas temos que andar pela fé. E a Bíblia é bem clara sobre isso. O justo vive pela fé. Então agora, para viver assim, eu tenho que renunciar muitas coisas. Renunciar ao meu eu, abdicar de algumas coisas que me prendem a esta terra. Porque sempre as revelações de Deus vão chegar de uma forma totalmente inusitada. Fora do controle mental, fora do controle emocional. Se nós formos olhar para Abraão, que é o exemplo disso de fé, você observar que se Abraão fosse levar, por isso, né, talvez o diabo sussurrou no seu ouvido, a Bíblia não fala sobre isso, mas vamos aqui conjecturar, né? Abraão, coisa louca, Abraão, que negócio é esse, levar o seu filho? Deus nunca vai querer isso, isso é coisa que você está ouvindo demais. Deus nunca vai permitir que você leve teu filho para matar ele. Quantas pessoas às vezes ouvimos isso? Você vai fazendo uma ação de fé, sempre vai ter palavras que vai dizer ao contrário do que você quer, que Deus te mandou fazer. O que prevalece, vou dizer bem claro, é o que Deus fala, e não o que as circunstâncias falam. Se Abraão desse ouvido a isso, Abraão não seria hoje o homem da fé, aquele que nós temos como referência da fé. E Abraão creu que foi Deus que falou com ele, ele foi, pega o teu filho e leva até ali, nos montes ali de Moriá, e leva ele e Deus confirma que foi ele que falou. Imagine agora, quando Davi recebe a unção de rei de Israel, lá por seus 16, 17 anos. E Davi fica todo feliz, recebe a revelação de Deus, né? A glória de Deus, eu agora sou rei de Israel. Mas aí as coisas mudam. Saul se levanta contra Davi, quer matar Davi. Imagina se Davi fosse olhar para a circunstância. Ele prosseguiu e depois ele foi dito como e foi realmente rei de Israel. Imagina agora Moisés, né, se ele fosse olhar para as circunstâncias, de repente ele se levanta ali como príncipe do Egito, ele vai e ajuda o povo de Israel, mata o egípcio que estava maltratando um escravo, o hebreu, e de repente as coisas são descobertas, e ele tem que fugir para o deserto de Midian, fica 40 anos ali, como ele antes era príncipe, agora ele é pastor de ovelhas. Olha como muda as coisas, né? Mas se ele olhasse para a circunstância, ele não perceberia o quanto Deus estava usando aquele momento para poder instruir ele, ajudar a ele a entender o chamado de Deus para a sua vida. Tem coisas, amados, que não tem como explicar. A fé é inexplicável. A fé não tem como você dizer assim, olha, vamos fazer uma teologia da fé. Pessoalmente, eu nunca vi essa teologia, e nem acredito nela, que existe uma teologia da fé. Porque a fé que eu tenho não é a mesma que os irmãos têm, e nem que o pastor tem, que ninguém aqui tem. A fé sempre vai ser individual. Você vai observar que cada chamada de Deus, ela foi de forma individual. Moisés, Abraão, Davi e outros mais homens de Deus. O próprio José. Imagine agora se José olhasse para a circunstância. Ele teve sonhos. Os dois sonhos que ele teve é que ele estaria num patamar bem alto do que os seus irmãos. Mas agora as circunstâncias não estavam falando assim. As circunstâncias diziam que ele era um escravo no Egito. E por causa da sua fidelidade a Deus, ele é levado à prisão. E lá ele tem ali uma oportunidade de poder sair dali. Aí dois daqueles prisioneiros têm um sonho, um morre, o outro é restituído para Faraó, e diz a Bíblia que depois de 2 anos, aquele homem esquece de Davi, depois de 2 anos, já na prisão ainda,
ele é lembrado e ali Deus o constitui como o segundo do Egito. E Deus exalta José. Imagine se José olhasse para as circunstâncias. José nega-se a si próprio. Então o segredo está em você ficar firme na revelação de Deus, é você seguir esse princípio de Jesus, negar a nós mesmos. Né? Ele fala aqui que adianta você ganhar o mundo, mas perder a sua alma. Né? Então o evangelho, na verdade, que nós pregamos, que nós entendemos aqui, não é o evangelho de ganhos, é o evangelho de perdas. Se você não perder agora, você nunca vai ganhar depois. Essa é uma realidade que muitos não querem. Quantas vezes estão fugindo da igreja? Quantos líderes espirituais hoje, quantos pastores, quantos líderes que largaram a sua chamada porque a circunstância falou mais alto na sua vida. Meu Deus. Irmãos, se eu, pastor Serpa, fôssemos olhar para isso, né? Se nós como pastores fôssemos olhar para isso, nós não estaremos, eu não estaria nem aqui pregando mais. O pastor não estaria com a igreja aberta. Eu não estaria aí voltando novamente essa loucura de pastorear novamente. É porque para ser pastor é meio louco, né? Só louco mesmo pastoreia, pastor. Pastor não é o chamado pastoral não é para aqueles que têm uma cabeça centrada, é aqueles que não têm cabeça centrada. Né? Aqueles que vivem pela fé. É aqueles que olham Jesus de uma forma completamente diferente do que os outros olham. Então, às vezes, as circunstâncias, elas sempre vão querer falar que você está fazendo bobagem. Que você está fazendo sacrifício de tolo. Eu já ouvi isso muitas vezes, amados. Quantas vezes eu ouvi alguém dizer para mim que, para que continuar assim? Para que viver assim? Por que pensar assim? Por que assim? Não! Né? E nós estamos continuando. Esse dia mesmo vamos fazer um trabalho lá em Silva Jardim e não é fácil, irmãos. Né? Eu, particularmente, que não gosto muito de dirigir assim diretamente, né? Às vezes são 2 horas dirigindo o carro. Né? Esses dias que eu vou fazer o curso, chegamos em casa, pastor, 2:30 da manhã. Né? Porque no dia seguinte eu tenho que trabalhar, né? Então eu não posso ficar lá. Mesmo assim a gente vem cansado, mas estamos fazendo a obra de Deus. Então, às vezes, a gente tem que renunciar a algumas coisas na nossa vida para que o reino de Deus venha prevalecer. No capítulo 2 de Filipenses, Paulo fala sobre o que Jesus fez. Ele largou toda a sua glória, largou tudo para poder se colocar como um ser humano, se esvaziou completamente para poder se chegar até a nós. É por isso que ele é chamado Emanuel, o Deus conosco. E para que nós possamos fazer isso, também precisamos fazer a mesma coisa, renunciar a nossa vida. Paulo fala no capítulo 9 de 1 Coríntios, fala assim, olha, vamos nós, né, de alguma forma, renunciar a nos espancar a nós mesmos, para nós podermos, quando viemos pregar aos outros, não viemos ser desqualificados, isto é, ficar reprovado. O que isso significa? Renunciar a nós, espancar o nosso eu, espancar a nossa vontade, largar tudo de lado para servir a Jesus, independente do que está dizendo ou não a nossa circunstância. Pedro recebe a revelação de Deus. E Jesus exalta Pedro. Não foi você não foi a carne que te revelou, foi o Pai. Aí Pedro depois se deixa levar pela circunstância. Coitadinho, Jesus, Deus não vai te deixar passar por isso. Primeiro ele dá lugar a Deus, depois ele dá lugar ao diabo. E Jesus ele começa agora a pensar, eu tenho que resolver esse problema. Então, para vocês continuarem, vocês precisam renunciar a si próprios. Não existe evangelho, amados, que não haja renúncia. Não existe evangelho para que você não venha a utilizar o único artifício que nós temos para sobreviver nessa terra, que é a fé. Se olhar para o lado, olhar para o outro, a gente vai ver que tem muitas situações difíceis. Tudo nessa terra, tudo neste mundo, só vai querer só tem um objetivo:
a não querer que você olhe pela fé. Eu fico vendo ali o Abacuque, quando o Abacuque começa a questionar Deus sobre os inimigos, os babilônicos estavam ali oprimindo Israel. E Abacuque começou a questionar Deus, mas por que isso? Como é que Deus permite que os seus inimigos oprimem o nosso povo? E ali começa Deus a responder para Abacuque, e Abacuque entende lá no capítulo 2, que o justo, ele vive pela fé. Como é que vai responder? Como é que vai questionar algo que não viemos passar em tribulação, ou seja o que for? Como é que nós vamos responder às perdas que nós temos hoje? Todos nós temos perda nesse mundo. Sejam elas materiais, sejam elas familiares, sejam elas profissionais, o que for. Elas, na verdade, vão vir de alguma forma. O que vai caracterizar se eu estou ou não firme no que Deus me revelou, é como eu vou reagir quando elas vierem até mim. É o que vai caracterizar se nós somos ou não firmados na revelação de Deus. É muito fácil eu chegar aqui e pregar, é muito fácil eu dizer, é muito fácil eu profetizar, é muito fácil eu cantar, é muito fácil eu orar, é muito fácil eu evangelizar, é muito fácil eu fazer missões. E muitas vezes a pessoa gosta de fazer missão em lugar bonito, né? Eu quero ver fazer missão lá na África, missões ali naqueles lugares, ali na Cracolândia e outros lugares a mais. E Deus tem um chamado para cada um de nós. E nessa noite eu tenho certeza que cada um hoje precisa olhar para si mesmo e dizer: o que eu tenho que fazer para Deus? Deus me mostrou algo, Deus me falou algo. Mas para eu fazer, eu preciso agora fugir daquilo que me prende. Por exemplo, eu estou aqui, tem esse copo d'água, certo, irmãos? Se esse copo d'água me prender, eu tenho que renunciar a ele, por mais que eu tenha sede doido para beber ele. Se alguma coisa nesse mundo está me prendendo e não está permitindo que eu venha a atender o chamado de Deus para a minha vida, então eu tenho que repensar sobre isso. Não adianta nós, amados, ficarmos sempre enxugando gelo dentro da igreja. É o que às vezes muitas pessoas fazem, né? Tem que enxugando o gelo dentro da igreja. Não vai conseguir enxugar esse gelo. E mesmo porque meio de gelo não se enxuga, né? Não vai conseguir, é o que fazem hoje. Né? As pessoas querem, de alguma forma, sabe, mostrar algo que não é o que Deus chamou eles. Às vezes é muito bonito, basicamente queria né, ficar bonitinho dentro da igreja, dentro do ar-condicionado e outras coisas mais, pregando o evangelho, ensinando. Mas tem coisas que Deus quer muito mais além do que nós. Mas para isso acontecer, eu preciso entender a chamada de Deus para a minha vida. E essa chamada pode ser assim, né? Larga isso. Não pensa mais nisso. Renuncia a isso. Isso não te pertence mais. Não pode mais ficar assim. Ah, mas Jesus, não. Lembra de uma coisa. Talvez o diabo não pode tirar de você a vontade de servir a Deus. Mas ele pode tirar de você a chamada que Deus a qual te fez. E é um problema muito sério isso. Temos que tomar muito cuidado, para que não venhamos nós darmos ouvido a alguma coisa que vem dizer: não precisa disso não. Deus não vai ligar eu querer ficar hoje em casa, não. Deus não vai se portar com isso, não. E às vezes acontece que a gente ouve essas palavras. E temos que tomar cuidado para que nós não venhamos seguir elas. Lembra? Deus te deu algo. Existe algo dentro de você. Eu aprendi uma coisa, que quando existe algo dentro de nós, no nosso coração,
que me indigna. Quer ver uma coisa? Alguém olha para uma reportagem e vê que as crianças estão jogadas nas ruas. Aquilo deixa indignado, né? Isso quer dizer que Deus tem uma chamada para você nessa área. E você precisa despertar isso. Como você vai resolver isso? Por exemplo, nós somos chamados para ser pastores. Eu, particularmente, até um tempo atrás, eu não estava muito pensando mais voltar a pastorear, não. Mas aí você começa a ver que existem tantas coisas acontecendo, tantas almas se perdendo, aí por causa de uma pessoa, você começa a se prender a ela e diz assim, não, olha, eu não tenho jeito, eu tenho que voltar a pastorear novamente. Não tem como você fugir disso. Por causa de uma pessoa você quer ser pastor, por causa de uma pessoa você quer voltar a ensinar novamente. Então, às vezes, amado, vale a pena isso. Né? Eu, particularmente, não sou muito preso ou vaidoso a multidões, mas a gente está preso pelo menos a uma pessoa, já é o bastante. E Jesus ensinou isso para a gente. Então, para isso, você precisa negar algumas coisas. Então, nessa noite, vamos ficar presos nas revelações de Deus. Naquilo que Deus falou com você. Naquilo que Deus mostrou para você. E quando nós ficarmos presos a ela, tenho certeza absoluta que Deus vai a cada dia. E lembrando sempre que eu não posso largar de falar isso, né? Que quando você recebe algo de Deus, parece que as coisas não vão funcionar. Para pensar. Não quer funcionar. Por que não quer funcionar? Porque existe algo que precisa Deus criar dentro de você. Ou melhor, que você precisa criar dentro de você. É a perseverança. Porque aconteceu com José isso. José, ele sabia que tinha algo de Deus para a sua vida. Mas as circunstâncias provaram o contrário. Mas José nunca rejeitou o chamado de Deus para a vida dele. Moisés passou 40 anos no deserto, que já falamos, preso a algo que ele nem sabia que iria fazer. Eu imagino que Moisés não tinha em mente em voltar para o Egito. Tanto que ele disse, Senhor, como voltarei para lá se quer me matar? Ele tinha essa mentalidade. Que talvez ele nem voltaria mais para o Egito. Mas Deus trabalhou com ele ali no deserto. Davi passou de 10 a 13 anos fugindo de Saul. Mas nunca perdeu a fé. Nunca perdeu aquilo que Deus revelou para ele. Tinha algo. Fica preso a isso. É a única coisa que tem que nos prender nesta terra, é a revelação de Deus sobre as nossas vidas. Não permita nunca que o diabo tire isso de você, meu irmão, em nome de Jesus. Fique preso a isso. Por mais que as circunstâncias não provam isso, por mais que a circunstância ela diga ao contrário, mas fique preso à revelação de Deus e continue renunciando a isso. Deus vai trabalhar, Deus sempre vai te mostrar que é Deus uma coisa que você tem que largar de lado, e vai largando até que você seja livre para adorar a Deus continuamente. Glória a Jesus. Tudo que o diabo quer é isso, que você não faça. Tudo que o diabo quer é que você não prossiga. Mas Deus está dizendo, prossiga. Olha para o lado, não olha para o lado nem para a direita, olha para frente. Que Deus tem algo muito grande para poder nos dar. E a revelação de dele é esse. As coisas de Deus são grandes. Elas não são pequenas. Eu sempre fico pensando o seguinte, mas se hoje eu estou fazendo coisa pequena, então ainda não é o tempo de Deus ainda, né? As coisas pequenas são justamente para poder nos ajustar. As coisas pequenas são somente para poder nos preparar para as coisas grandes. Lembra que Jesus falou? Ser fiel no pouco, e sobre o muito sobre o muito você vai ter. É fiel no pouco. Tem pessoas que ele não entende que as coisas pequenas são para te preparar. Não são para poder te humilhar. Mas Deus me chamou para uma coisa grande. Irmãos, se eu fosse olhar por tudo que Deus já me falou, e até falou hoje, né? Para todas as coisas que Deus me falou, eu ia falar assim, acho que Deus desistiu de mim, né? Não, amado, eu estou preocupado com isso não.
preocupado porque isso não, eu me lembro uma vez que Deus usou um bêbado para falar comigo. Imagina só, bêbado, você imaginou um bêbado falar com você? No início eu até fiquei meio chateado, esse cara vai me encher a paciência aqui agora. Sai da igreja, sai pastor, está lá o bêbado, vem cá pastor. Aí eu fui lá, aí eu já, querendo já despachar ele logo, né? Vai embora. Vai. Não, eu quero falar com o senhor. O que você quer falar comigo? Fala logo. Não, então o pastor não quer me ouvir, então eu vou embora então. Aí eu disse, tudo bem. Aí vem aquela coisa, ouça ele. E aí comecei a ouvir, fomos caminhando, aquele caminho de casa, quando chegou na esquina, aí paramos para ouvir, ele começou a falar. E coisas que somente eu sabia. Nem minha esposa sabia. Somente eu que almejava, eu que eu sonhava para mim. E ele começou a falar comigo. E hoje, se cumpriu algumas delas, incrível que pareça. Se cumpriu algumas delas que ele falou, que eu nunca imaginava que ia fazer. Naquela época existiam os DVDs, lembra dos pregadores que faziam DVDs? Então eu tinha um sonho, pastor, de fazer um DVD. Mas eu nunca consegui fazer. Hoje, Deus me deu muito mais do que isso. Deus me deu a oportunidade de eu pegar e fazer os meus canais de YouTube e levar meus vídeos para lá. Né? E a gente prega, a gente grava um vídeo, bota para o YouTube e mostra para as pessoas. Então Deus tem projetos grandes para você, mas é hoje, nos pequenos projetos, que Deus quer te abençoar. E vamos olhar para as pequenas coisas. Talvez eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um grande cantor, eu quero ser um grande músico, eu quero ser um grande pastor. Mas Deus quer te usar hoje nas pequenas coisas. E se você for fiel hoje, for firmado hoje no que Deus te revelou, amanhã vai chegar em tuas mãos. Às vezes nós decidimos muito fácil, né? Por grandes projetos. Eu me lembro uma vez que eu fui numa igreja, aquele dia, irmãos, aquele dia eu não estava muito crente não, pastor. Algo tinha me aborrecido, mas eu sou teimoso, mesmo assim eu vou para a igreja, né? Mesmo não sendo muito crente, sabe? Eu ia para a igreja. E tinha um culto na casa de um amigo meu, no nosso amigo lá, e toda segunda-feira, me lembro, acho que era segunda-feira ou quinta-feira, não lembro agora, todo esse dia tinha um culto lá, e eu não faltava o culto, indo para lá. Cheguei no culto, sabe, meio chateado, aí ouvi uma voz falando no meu ouvido, vai até aquele irmão que está pregando, hoje ele tem uma palavra para você. Aí, sim, não é de Deus esse negócio não. Tem aquela coisa, você não quer ouvir Deus falar. E Deus fala com você e você não quer, você acha que não é Deus, porque você está tão assim, fora da sintonia de Deus, que mesmo ele falando contigo, você acha que não é Deus. Aí terminou o culto, aquele missionário que estava pregando e olhou para mim, quero falar com o irmão. Aí eu falei assim, Jesus, desculpa, Deus, me perdoa. Eu sei que eu não estava muito apto a te ouvir, mas eu sei que o Senhor falou comigo. E começou a falar coisas que eu nunca esperava que Deus poderia falar comigo. Então tem coisas que Deus quer fazer conosco. E elas não se cumpriram ainda, com certeza. E eu estou preso a elas. E tenho certeza que a qualquer momento Deus pode cumprir isso na minha vida, como também Deus quer cumprir na sua vida. Mas sabe que nesse percurso do caminho, o diabo não vai querer, porque ele também ouviu que Deus falou com você. Ele sabe o que Deus quer com você. E no percurso do caminho, ele vai tentar, de todas as possibilidades que ele puder, impedir que isso se cumpra na sua vida. Ele não vai querer permitir isso. Ele vai criar situações. E, às vezes, eu creio que, esses dias eu estava atrás, sabe, irmãos, me perdoe falar isso aqui. E as pessoas usam muito. Eu particularmente não quero aqui contrariar quem pensa a favor, mas eu não creio em macumba. Me perdoe. Porque Deus fez a macumba para você, porque você está assim. Eu não creio nisso. Porque quando você fala muito nisso, você está exaltando as obras do diabo.
E eu não costumo muito exaltar as obras dele. Né? O Zé Pilintra, o Zé daquele, eu nem uso esses nomes, porque esses nomes, na verdade, não tem nada a ver com o diabo. São nomes que se exaltam a ele, dizendo que ele faz isso, que o Zé Pilintra, acho que é esse do tal que enche a cara de faz o pessoal beber, né? Ele faz beber, aí vai ser, tá vendo? Tá o Zé Pilintra lá, viu? Não, esquece isso. Existem coisas que Deus permite. E Satanás ele está sob o controle de Deus. E não pode fazer nada com você sem que Deus permita. Não exalte a ele. Se alguém dizer para você que Deus colocou macumba, você olha, se alguém fez macumba ou não me interessa. O importante é que Deus tenha o controle da minha vida. Se algo está acontecendo na minha vida porque Deus permitiu, por algum propósito, por alguma causa. Nada é feito ou permitido sem que Deus não faz nada sem propósito. Nunca se esqueça disso. E se Ele está permitindo isso na tua vida, porque tem propósito. O que cabe a nós agora descobrirmos qual é esse propósito. Simples isso. Esqueça essas coisas que o diabo está fazendo, que ele pensou que alguém está querendo fazer para você, não importa. Uma coisa que Deus falou, ele disse para ali quando Balaque queria que Balaão amaldiçoasse a Deus, ele disse, olha, não existe encantamento quem está debaixo do poder de Deus. Não existe encantamento para o povo dele. Não existe macumba, não existe palavras contrárias. Porque eu estou assim, porque o irmão falou que eu ia acontecer isso comigo. Ele me jogou a palavra de maldição. Não existe palavra de maldição. A maldição só existe quando eu aceito ela na minha vida. Eu aceitei a palavra, então eu vou ser aquilo mesmo. Não tem aquela coisa? Você não vale nada. Aí você vai pegar, realmente eu não vale nada, não. Eu sou miserável mesmo. E você vai ser miserável. Você não vai valer nada. Meu pai, irmãos, ele bebia muito. O irmão, acho que já conheceu ele, sabe disso, né? Ele bebia muito, mas eu nunca fui. Eu me lembro uma vez que eu tinha menos de 18 anos, isso eu me lembro, não lembro a idade, né? Mas eu tinha menos de 18 anos, eu fui encher a cara, irmã Maria. Aquele dia eu bebi cachaça, misturei com um bocado de coisa. Aí cheguei em casa, né? E quando acordei, aquela situação que muitos às vezes sabem, cabeça doendo, aquela ressaca maldita, aquela coisa ruim dentro de você. Aí eu sentei na minha cama e disse, Wagner, o teu pai perdeu a sua família, perdeu a sua perna, e está vivendo a vida miserável que está hoje por causa da raiva da bebida. E você quer viver isso? Eu não era crente não, amado, mas eu expulsei aqui da minha vida naquele dia. Se eu vou viver assim, nunca. E a partir daquele dia, nunca mais fiz mais aquela travessura na minha vida. Demorou ali uns 2, 3 anos, eu me converti ao Evangelho. Às vezes tem coisas que eu tenho que jogar fora. E às vezes tem pessoas que permitem muito a maldição entrar dentro das casas. Esquece da revelação que Deus te deu. Deus falou, eu estarei convosco até a consumação do século. Se alguém chegar na tua casa e dizer assim, e falar alguma coisa contrária, já sai, olha, aqui não, Satanás. Ela falou isso, a pessoa falou isso, mas aqui não vai se cumprir isso na minha vida. Eu falo isso para minha família, amados. Eu falo isso pela minha vida. Muitos, tem uma pessoa, que eu não vou dizer aqui o nome da pessoa, ela me amaldiçoou, pastor. E falou que eu nunca seria feliz. Ela falou isso, meu. Que eu nunca ia encontrar uma pessoa para saber, hoje eu estou casado há 24 anos e muito feliz da Silva. E muito feliz. O meu ministério progrediu.
Talvez eu não sou aquilo que Deus falou que eu seria, mas eu estou progredindo. Deus está me abençoando. E olha que eu poderia hoje dizer que eu não merecia nem estar nesse púlpito, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, me exaltou e me abençoou. Você não permita que nada tire você do foco que Deus te revelou. Fique preso à revelação de Deus. Com certeza, amados, vai levantar-se muita gente para dizer que você não vai. Mas você bate o pé e fala que eu vou. Porque você tem Jesus. Diz lá o apóstolo João, no capítulo 5. Eu não lembro o versículo agora. Mas fala, quem tem o Filho, tem a vida. E quem não tem o Filho, não tem a vida. Eu tenho o Filho. Eu tenho Jesus. Então, por isso, eu tenho a vida. Deus, Ele é único e deve ser da sua e nas nossas vidas. Prossiga. Continue firme. Existe algo que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite. Se Ele mudou o curso da mensagem, porque Ele quer falar, é porque Ele está falando contigo hoje. Dizendo, não abaixe a cabeça. Não fique preso do que te falaram, mas prossiga por aquilo que Deus já te falou. E prossiga para o alvo. Lembra de Paulo? Eu esqueço das coisas para trás ficam e avanço que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo. Vai lá. Existe uma coisa que eu aprendi na vida, nesses 30 e poucos anos de evangelho que eu tenho. Que só vou saber o que está lá, depois daquela porta, se eu caminhar até lá. Mas se eu parar aqui, eu nunca vou saber o que Deus tem para mim. Lembra? Vou repetir. Moisés caminhou e encontrou a glória de Deus. José caminhou e encontrou a glória de Deus. Abraão caminhou e encontrou a glória de Deus. Davi caminhou e encontrou a glória de Deus. Nós só vamos encontrar a glória de Deus quando eu chegar lá. Para terminar, Deus falou bem claro para a gente. Operando o meu, quem impedirá? Isso quer dizer o seguinte. Se Ele operar na tua vida, amados. Me lembro uma vez, só para terminar, eu gosto de contar esse testemunho, porque ele foi muito forte na minha vida naquela época. Me fizeram algo muito ruim. Eu não vou aqui entrar em detalhe. E eu estava falando com o irmão, não me pergunte quem é esse irmão, que eu não sei quem é ele. Eu só lembro da voz dele no meu ouvido. E eu começava a dizer, poxa vida, agora... meu ministério é isso, meu ministério é aquilo. Eu estava quase lá me ascendendo ao ministério, eu estava quase lá, Deus me deu me deram uma oportunidade para eu poder evoluir meu ministério, e me deram uma rasteira, mais ou menos assim a ideia, né? Eu não vou aqui entrar em detalhes. O irmão chegou para mim assim, irmão Wagner, assim diz a palavra de Deus, operando Deus, quem impedirá? No dia que Deus operar na tua vida, não vai ser mulher, não vai ser filho, não vai ser mãe, não vai ser pai, não vai ser ninguém que vai te impedir. Aquilo entrou bem forte no meu coração. Eu estou preso a isso. Eu estou preso à revelação de Deus na minha vida. E a partir daquele dia, eu nunca mais abaixei minha cabeça por coisa alguma que quisesse fazer contra. E olha que fizeram muitas coisas para poder eu não prosseguir. Até maldição, como já disse, jogaram para cima de mim, que eu nunca iria ser nada nessa terra. Mas Deus está aqui operando na minha vida. E também vai operar na tua vida. Se alguém diz que teu filho não vai chegar lá, que teu filho vai ser, que seu filho é isso, que teu marido é isso, que teu esposo é isso, que a sua família é isso, não se preocupe com isso não. Continue debaixo da revelação de Deus. E deixe que Deus haja na sua vida. Fique preso a ela. Segure firme naquilo que Deus tem te revelado, que Deus tem falado para você. O restante, deixa com Ele. Que
que Ele resolve. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?